Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Nós já divulgamos a nossa live que acontecerá nesta terça-feira, 30 de março, às 21 horas, com o general Rocha Paiva, sobre o movimento cívico-militar de 31 de março de 1964. É um assunto importante e deve ser muito bem conhecido. Para embasar todo esse conhecimento, o canal Bom Combate traz um vídeo do Instituto Sagres, no qual o próprio general Rocha Paiva apresenta o movimento cívico-militar de 31 de março de 64. A história é contada em duas partes, sendo que a primeira analisa a Guerra Fria e a sua influência no Brasil, e também o ambiente político e a aliança Jango, Brizola e Prestes. A segunda parte tratará da reação democrática que culminou no movimento cívico-militar de 31 de março de 64. Prepare a sua pergunta e junte-se ao Bom Combate na live de terça-feira, às 21 horas, 30 de março de 2021. Um forte abraço a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se viu quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Meus senhores e minhas senhoras, nós vamos dar prosseguimento ao projeto Civismo do Instituto Sagres, projeto que tem como propósito resgatar a história da nossa pátria, nossos feitos, nossos heróis, de modo a elevar a autoestima do povo brasileiro. Vamos falar hoje sobre o movimento civil-militar de 31 de março de 1964 e um pouco sobre o regime militar. E aí os senhores têm as imagens daqueles dias, né, que antecederam e o próprio dia 31 de março, 1º de abril de 1964, imagens de tropas nas ruas, à direita no alto, uma imagem do comício de 13 de março de 1964, do presidente João Goulart, e imagens da situação do Brasil, né, manifestações, inclusive de militares, né, fardados, manifestações políticas, e também, na parte de baixo, o Comando Revolucionário do Estado de Minas Gerais, aquela parte central, à esquerda, os senhores veem o primeiro ministério, a foto lá embaixo, à esquerda do primeiro ministério do governo Castelo Branco. Vamos então, como objetivo, perseguir que os senhores e que as senhoras concluam se era necessário ou se foi desnecessário o movimento de 31 de março de 1964 para impedir a tomada do poder por uma aliança comum no sindicalismo. Foi necessário ou desnecessário? No sumário, nós vamos ter um primeiro vídeo em que nós vamos falar sobre a Guerra Fria que estava em todo o mundo e seus reflexos no Brasil. Vamos falar sobre a aliança Jango, Brizola e Prestes para deflagrar um movimento que tornaria o Brasil uma república comum sindicalista, antecedendo uma imposição de um regime socialista. Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós vamos falar sobre a reação democrática e as considerações finais. Essa frase do ministro do Exército, general Walter Pires de Carvalho Albuquerque, de 1979 a 1985, espelha bem o nosso espírito. Estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se opor a agitadores e terroristas de armas na mão, para que a nação não fosse levada à anarquia. Vamos prosseguir então, falando agora, já na introdução, sobre os anos de 1960, os anos da Guerra Fria, que se prolongou ainda nos anos 70 e até os anos 80. Era a disputa pelo poder mundial entre a União Soviética e os Estados Unidos. De um lado, a União Soviética, socialista, materialista, centralista, totalitária. De outro lado, o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, capitalista, liberal, democrático e com base em valores cristãos. Uma civilização baseada em valores cristãos. No centro, aqui na América do Sul, o Brasil, porque se o Brasil, para o lado que pendesse o Brasil,
aquele lado teria uma vantagem muito grande e conseguiria, certamente, implantar a sua ideologia em todo o continente. Vivíamos nos anos 60, no início dos anos 60 até 64, o governo do presidente João Goulart, conhecido como Jango. O Brasil vivia uma grave situação econômica. Um plano do ministro da Fazenda, Celso Furtado, era um plano ortodoxo, foi descartado pelo alto custo político, tendo em vista ser um plano ortodoxo. Queria-se implantar reformas, chamadas reformas de base, que tinham um slogan, reformas de base na lei ou na marra. No entanto, essas reformas não tinham projetos, não tinham metas, não tinham objetivos. Era mais um slogan para criar um clima revolucionário. O governo não tinha o apoio do Congresso Nacional e chegou mesmo em outubro de 1963. Vocês vão ver em que clima que foi tentativa de implantar o estado de sítio no país. E havia uma aliança entre o governo, um dos políticos importantes do Brasil, que era Leonel Brizola, e Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, um partido que era ilegal. Havia uma aliança e essa aliança tentaria um golpe de Estado para implantar uma república, vamos chamar assim, comuno-sindicalista no Brasil. As instituições nacionais eram fracas para lidar com situações de crise. E havia essa aliança com os comunistas, criando um clima de insegurança política e social no país. A aliança Jango, Brizola e Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, remarco, um partido ilegal, adotava a estratégia determinada pelo Partido Comunista da União Soviética, ao qual se subordinava o Partido Comunista Brasileiro. E era a implantação do regime socialista pela via pacífica para a tomada do poder. A estratégia era a subversão. O que é subversão? É uma comunhão da agitação, promovendo greves gerais e manifestações, de modo a criar um clima revolucionário. E a propaganda, difundindo suas ideias no âmbito da sociedade, de modo a doutrinar a sociedade, movimento sindical, movimento estudantil, forças armadas, partidos políticos, empresas e instituições. Essa infiltração nas instituições era uma outra vertente dessa estratégia para a tomada do poder. Prosseguindo, o que vem a ser subversão? Falando mais um pouco sobre subversão. A agitação é feita através de comícios, greves, passeatas, desordens, invasões de instalações, inclusive de governo, resistências e tumultos. A propaganda para impor ou mudar opiniões, emoções, criar atitudes e hábitos e comportamentos. Tudo isso com a finalidade de controlar, dominar mentes e corações para implantar de forma pacífica, mas não totalmente sem alguma aplicação de violência, um regime socialista no país. O objetivo da subversão é criar um clima revolucionário para facilitar a mudança de regime. Quais eram os fatores no Brasil favoráveis à criação desse clima revolucionário nos idos de 1961? Um governo instável, tinha inclusive havido a mudança, por renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961. Houve uma tentativa de impedir a posse de João Goulart, uma campanha da legalidade, que levou, então, a um acordo no Congresso Nacional de estabelecimento de um regime parlamentarista, e assim Jango tomou posse. Então, era um governo instável, o país com analfabetismo elevado, gêneros alimentícios em falta, muita fila, não tinha tanto supermercado, eram mercearias, etc., muita fila para compra de alimentos, o estado sanitário do país precário, previdência social ineficiente, assistência social ineficiente, instabilidade monetária, inflação galopante, dívida externa elevada, instabilidade financeira, incipiente política agrária, concentração da riqueza e elevado índice de pobreza. Todo esse caldo de situações facilitava a criação de um clima revolucionário através da estratégia da subversão, agitação e propaganda e infiltração nas instituições, partidos, inclusive nas forças armadas, movimento sindical, movimento estudantil. O Partido Comunista Brasileiro era um partido ilegal desde 1947, mas atuava livremente sob a liderança de Luiz Carlos Prestes. Quais eram os alvos do Partido Comunista Brasileiro? Que entrou em uma aliança para chegar ao poder com o presidente João Goulart, que tinha seus objetivos próprios
um propósito próprio de voltar a uma ditadura do tipo Getúlio Vargas, com ele, logicamente, como chefe de Estado. Então, os alvos do Partido Comunista Brasileiro eram os trabalhadores do campo e da cidade, os sindicatos, os estudantes, a igreja, os partidos e as Forças Armadas. No entanto, a opção pela luta armada não era descartada. Brizola criou, no final de 1963, os Grupos dos 11, que seriam o embrião do Exército Popular de Libertação. No Estatuto do Grupo dos 11 estava lá, abro aspas, utilização de escudos civis, mulheres e crianças em suas agitações, em suas ações, inclusive, se fosse necessário, para o emprego da violência. E o julgamento sumário de oponentes. Caso de sucesso do movimento, os reféns deverão ser sumária e imediatamente fuzilados. Assim está no Estatuto do Grupo dos 11. Preste atenção se havia ou não necessidade de uma reação democrática. Haviam 218 ligas camponesas no Nordeste e um movimento revolucionário Tiradentes em Goiás, todos com apoio de Cuba e sob a liderança do deputado federal Francisco Julião. Vejam lá as ligas camponesas armadas. Para que ligas camponesas armadas? Para implantar a reforma agrária? Em que situação? E que eles teriam uma reforma agrária que, se não fosse na lei, teria que ser pela violência, na mar. Então aí estão os camponeses armados. No início dos anos 1960, o Partido Comunista do Brasil, né, não o Partido Comunista Brasileiro, mas a sua dissidência, o Partido Comunista do Brasil, que tinha a linha maoísta de revolução armada, principalmente no campo, mandou os jovens para o curso de guerrilha na China. E quando eles voltaram, foram internados no Araguaia para criar a guerrilha do Araguaia. Jovens estudantes mandados para a China para um curso de guerra, de guerrilha, guerra revolucionária, né, na República Popular da China. Então, a estratégia de implantação do regime comuno-sindicalista para transformar no regime socialista e depois, então, chegar ao comunismo, procurava condições objetivas para dar o golpe. Essas condições objetivas seriam criadas por meio da subversão, infiltração, agitação, propaganda e através de pressões de cúpula, pressões de cima, nos partidos, nas Forças Armadas, e pressões de base, no movimento dos trabalhadores, no movimento estudantil, até mesmo na igreja. Então, quais eram os alvos da aliança Jango, Luiz Carlos Prestes e Brizola? O movimento sindical, o MS, o movimento estudantil, o ME, órgãos de governo, estatais, partidos de esquerda e Forças Armadas, por meio da infiltração, agitação, propaganda e pressões de base, vindo do alto escalão da sociedade, e pressões de cúpula, vindo das camadas inferiores da sociedade. No momento que fosse o mais propício, seria então acionado um dispositivo militar. O chefe da Casa Militar do presidente João Goulart, o general Assis Brasil, disse que havia um dispositivo militar que garantiria as ações tomadas e as decisões tomadas por João Goulart. Mas, com a aliança do movimento sindical e do movimento estudantil, presumia-se que não haveria reação da sociedade e se poderia, então, implantar a República Comum no sindicalismo. Havia também o Comando Geral dos Trabalhadores, muito ligado ao PC, ao Partido Comunista Brasileiro, de Luiz Carlos Prestes, que promovia grandes greves gerais paralisando o país inteiro. Veja ali em amarelo os setores dos marítimos, portuários, estivadores, aeroviários, rodoviários, que mexiam com a infraestrutura de transporte do país, né? Os bancários, operários fabris, construção civil, aí está a sociedade civil, e também a infraestrutura de energia elétrica e de comunicações. As greves gerais paralisavam todos esses setores, paralisavam o país. Dessa forma, então, havia, através do Comando Geral dos Trabalhadores, uma liderança na classe operária, muito mobilizada e com grande facilidade. O CGT paralisava o país. Era a computação política dos sindicatos, organizando e arregimentando as forças e promovendo essas greves gerais, fazer uma demonstração de força do movimento. Essa era a subversão comunista em plena execução. Escalando o golpe comunista a partir de 1963, Prestes declarou publicamente que o Brasil disputava a glória de ser o segundo país do continente a implantar o socialismo, uma vez que em 1963 Cuba já era socialista. O CGT
muito ligado ao Partido Comunista Brasileiro, decretava greve geral quando julgava conveniente e chegou mesmo a obrigar e conseguir fazer o que Jango promovesse uma reforma do Ministério do Governo, colocando pessoas identificadas com a esquerda neste ministério. Sargentos da Marinha e da Aeronáutica rebelaram-se em Brasília em setembro de 1963, ocuparam alguns ministérios e o aeroporto de Brasília, mas foram perdoados pelo presidente, estimulando assim a quebra da hierarquia e disciplina nas Forças Armadas e a quebra de sua coesão, de modo a facilitar, no momento que fosse necessário, o golpe de Estado comum no sindicalismo. Jango enviou ao Congresso, em outubro de 1963, uma proposta de decretação do estado de sítio e intervenção nos estados da Guanabara, onde o governador era oponente a ele, e de São Paulo também. E retirou essa proposta, de implantação do estado de sítio por pressão do próprio Partido Comunista Brasileiro, de Leonel Brizola, e temiam que Jango, com esse poder, acabasse prevalecendo, tendo preeminência no movimento e colocando os dois de lado, e colocando então o Brasil de novo sobre uma ditadura do tipo de Getúlio Vargas. Esse era o receio dos seus próprios aliados. Então eles pressionaram o presidente para retirar essa proposta de decretação do estado de sítio. Prosseguindo, Brizola falou, ou Brizola atuava, de modo a que, impossibilitado pela Constituição Federal de se candidatar à sucessão do cunhado, porque ele era cunhado do presidente, não poderia se candidatar. Então só lhe restava o caminho da insurreição popular. Concitou os soldados a pegarem armas, porque era preciso, ele disse, botar mais lenha na fogueira e pressionar o Congresso. Penetração subversiva nas Forças Armadas. As Forças Armadas eram o principal obstáculo à implantação do regime comum no sindicalismo. Portanto, tinha como alvos o movimento quebrar a hierarquia, a disciplina e, com isso, a coesão das Forças Armadas, de modo que elas ficassem divididas. O objetivo nessa divisão das Forças Armadas era neutralizar a capacidade de reação das Forças Armadas. Em 1963, em setembro de 1963, houve uma rebelião de sargentos em Brasília. O motivo é porque o STF impediu a posse de sargentos e suboficiais eleitos e que estavam na ativa de tomarem posse, porque isso contrariava a lei eleitoral. Essa revolta em Brasília, essa rebelião, mobilizou 536 sargentos da Marinha e da Aeronáutica que chegaram a ocupar alguns ministérios e o aeroporto. Jango, por causa e com base nessa tentativa de rebelião, usando isso como pretexto, foi que ele tentou implantar o estado de sítio no país. Preparando o golpe comunista, Jango e os aliados intensificaram a criação do clima revolucionário através da subversão, agitação, propaganda e infiltração nas instituições, empresas, etc., para deflagrar o golpe de Estado que disse que estaria previsto para 1º de maio de 1964. Então, era o próprio governo que tramava contra o Estado e as instituições para implantar uma república sindicalista ou comum sindicalista como prévia de implantação do regime socialista do país. Seguindo então agora, já em 1964, com um plano para o golpe de Estado comum no sindicalismo. A estratégia envolvia a realização de grandes comícios, como vamos falar mais adiante, a assinatura de decretos implantando as reformas de base, aquelas que era apenas um slogan para criar o clima revolucionário, porque na realidade não tinham planos, não tinham metas, não tinham programas. A realização de um plebiscito para mudar a Constituição Federal. E se o Congresso Nacional negasse a realização desse plebiscito, ele seria dissolvido, dando poderes absolutos ao presidente da República. Se houvesse reação a isso, e certamente iria haver, ele ameaçaria com a renúncia e então, conforme disse o seu chefe da Casa Militar, seria acionado o dispositivo militar de apoio ao presidente, com pressões de base e pressões de cúpula, dos ministérios, dos partidos já infiltrados, das instituições já infiltradas, pressões de cúpula e pressões de base, movimento sindical, movimento estudantil, etc. Essa, então, era a estratégia para a implantação da República Comum Sindicalista através do golpe de Estado. A escalada do golpe, o comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que foi escolhido um dia, acho que escolheram um mau dia, porque foi dia 13 de março, era uma sexta-feira. Então, disse que isso deu um tremendo azar ao movimento que tentava implantar essa República Comum Sindicalista no Brasil. Nesse comício, revezaram-se no palanque João Goulart, Brizola,
Miguel Arraes, então governador de Pernambuco, Luiz Carlos Prestes, lembrando que Luiz Carlos Prestes era secretário-geral de um partido ilegal que atuava livremente. Nesse comício, João Goulart, de acordo com aquilo que estava previsto no planejamento, assinou 2 decretos, né, que afrontavam o direito de propriedade e a lei. Um desses decretos começava a implantação da reforma agrária, desapropriando as terras de mais de 100 hectares na faixa de 10 quilômetros à margem de ferrovias e rodovias federais. Ou seja, afrontando o direito de propriedade, afrontando a lei. E ainda decretou a nacionalização de refinarias particulares de petróleo, né? A refinaria de Manguinhos e o Grupo Ipiranga, ambas brasileiras. Nesse decreto ele não nacionalizou nenhuma refinaria estrangeira. As 2 que ele nacionalizou, ele estatizou, eram brasileiras. Então isso afrontava a lei e havia uma pressão sobre o Congresso pelo CGT. E se o Congresso não aprovasse esses decretos e outros que viriam, a CGT iria paralisar o país. Então, com isso, nós chegamos mostrando o clima revolucionário que se encontrava o país até o início de março de 1964 e a aliança de João Goulart, Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. Esse é, então, o primeiro vídeo que nós encerramos aqui e lembrando que no segundo vídeo nós vamos ver a reação democrática e chegaremos a algumas considerações finais. Quero abrir aqui como um chamamento ao segundo vídeo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi realizada 6 dias depois do comício na Central do Brasil. Preparada com auxílio da Campanha da Mulher pela Democracia, da União Cívica Feminina, da Fraterna Amizade Urbana e Rural, entre outras entidades, a Marcha Paulista recebeu também o apoio da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, com isso nós terminamos o nosso primeiro vídeo, lembrando que as Forças Armadas têm como compromisso a honra, a integridade e a instituição da pátria, que defenderão com o sacrifício da própria vida. E o Brasil reagiu assim àquela tentativa de implantação de um regime comum sindicalista, que seria a sala de entrada para a implantação do regime socialista no Brasil. Vamos então agora preparar para o nosso segundo vídeo. Muito obrigado.